E se eu disser que houve uma guerra aqui na América do Sul que quase dizimou a população de um país? Eu sou o professor Fabrício e vou contar para vocês sobre o maior conflito da América do Sul, o mais sangrento de todos, que foi a Grande Guerra da América do Sul. Tudo começa com a invasão do Mato Grosso pelas tropas paraguaias, comandadas pelo ditador Solano Lopes. Esse ditador paraguaio, ele vinha de uma longa linhagem de ditadores, com pretensões imperialistas. Dizia-se que ele era o Napoleão das Américas. Ele invade o Mato Grosso de surpresa, aprisiona um navio brasileiro com o presidente da província. E naquela época, o Brasil não tinha ligações terrestres da capital, Rio de Janeiro, com o Mato Grosso. Apenas fluviais. Por que Solano Lopes faz isso? Porque ele tem um objetivo: dominar essas regiões. Naquela época disputava-se territórios entre Paraguai e Brasil, disputava-se pastagens, disputava-se a navegação dos rios Prata, Paraguai, Uruguai e Paraná, e disputava-se até a liderança da região. Solano Lopes não vai parar por aí e vai avançar em direção ao sul, cometendo um erro estratégico, passando pela Argentina e chegando ao Rio Grande do Sul. Outro massacre na região brasileira. O objetivo final de Solano Lopes era chegar ao Uruguai. O que vocês não sabem é que desde a independência do Uruguai, o Brasil já interferia na política, derrubava governos e apoiava o Partido dos Colorados. Solano Lopes tinha dado um ultimato para o Brasil. Se mais uma vez o Brasil interferisse no Uruguai, seria a guerra. E Solano Lopes cumpriu sua palavra. Coube a Dom Pedro II, imperador brasileiro, barrar o avanço de Solano Lopes. Só que naquela época, o exército do Paraguai era composto por 60 a 70 mil homens, enquanto o Brasil não chegava a 20 mil soldados. Percebe que vai ser um duelo de titãs, um páreo duro para o Dom Pedro II. Dom Pedro II tenta organizar um corpo de voluntários da pátria. Dizia-se que ele seria o primeiro voluntário a ir para a Guerra do Paraguai. E Dom Pedro II realmente aparece nas imagens, nas fotos, no campo de batalha, mas era tudo uma montagem. Ele tirou uma foto em estúdio com o fundo da guerra. Na verdade, ele não foi para a guerra. Bom, se Solano Lopes cometeu um erro estratégico de invadir a Argentina, isso foi bom para o Brasil, que celebraram formalmente um acordo entre Argentina, Brasil e Uruguai, formando-se a Tríplice Aliança em 1º de maio de 1865. Agora, esse exército dos aliados invadiriam o Paraguai e a guerra começaria a ser total, envolvendo não só os militares paraguaios, mas também os civis. Nesse corpo de voluntários da pátria, houve o recrutamento de várias pessoas, inclusive dos escravizados. Os escravizados tinham a promessa de receber a alforria após a Guerra do Paraguai. Por isso que muitos foram para a guerra. Só que dizia-se que a guerra seria rápida. De acordo com o presidente da Argentina, seria uma semana nos quartéis, um mês
em Paraguai. 3 meses depois já teriam tomado Assunção e finalizado a guerra. E não foi bem assim. A guerra durou longos 6 anos, de 1864 a 1870. E quando o Brasil acampou-se lá no Paraguai, os soldados brasileiros não conheciam o terreno, não conheciam a topografia e tinham que enfrentar os soldados paraguaios entrincheirados em fortalezas. Ocorreram várias batalhas, com vitórias de ambos os lados, inclusive batalhas marítimas. A mais famosa é a do Riachuelo. Corrigindo, batalhas fluviais. O Brasil só vai se dar bem nessa guerra com a chegada de um comandante. Era necessário organizar o exército, disciplinar, senão o Brasil não teria chance. E Dom Pedro II nomeou para isso o famoso Duque de Caxias, que vai trazer técnicas novas, modernas, vai organizar e disciplinar o exército. Duque de Caxias vai vencendo as batalhas até tomar Assunção, capital do Paraguai. Só que ele encontra uma Assunção vazia. E eles entram juntamente com os argentinos. E nesse caso, só os brasileiros vão saquear a cidade. Duque de Caxias dá por terminada a guerra. E ele dizia que não seria o coveiro do Paraguai, que ele não mataria até a última criança no ventre da mãe. Mas Dom Pedro II só dá por terminada a guerra com a rendição incondicional do Paraguai. Por isso, ele nomeia seu genro, Conde D, para o comandante do exército brasileiro. Conde D entra para a história por sua crueldade. Ele não poupa nenhum paraguaio, nem mesmo os feridos, que são até queimados depois de se renderem. Há relatos que o Conde D mandava pregar as portas de hospitais e ateava fogo. Em 1869, a guerra já está por terminada, mas o Solano Lopes se torna um fugitivo. Começa a caçada a Solano Lopes, que organiza um último exército composto de crianças, de pré-adolescentes de 12, 13, 14 anos, enfrentando soldados brasileiros que já estavam na guerra, muitos desde o começo. E a batalha final é em Acosta Nhu, traduzido por Campo Grande. Nessa batalha, os brasileiros avançam com a cavalaria e massacram as crianças. O Paraguai não tem mais chance. Solano Lopes é encontrado pelo exército brasileiro em Cerro Corá. Em 1870, é atingido por um tiro, ferido, acaba morrendo. E o soldado brasileiro apelidado de Chico Diabo, que foi o responsável pelo tiro, corta uma orelha de Solano Lopes como prêmio. É o fim da Guerra do Paraguai. As consequências foram desastrosas para o Paraguai, que perde grande número de indústrias, perde territórios, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. É um país despedaçado. E o Paraguai tem a sua população quase que dizimada. Vou colocar para vocês uma imagem dos territórios que o Paraguai perdeu nessa guerra. A população do Paraguai foi dizimada, praticamente 80% dos homens morreram nessa guerra. Então a guerra foi bom para o Brasil, que teve agora, ganhou territórios,
ganhou a sua liderança na região, começou a comandar toda essa região da Bacia do Prata. Só que foi bom, entre aspas, para o Brasil, porque o Brasil teve uma inflação altíssima depois da guerra, dívida externa, crise econômica, porque teve que pegar muitos empréstimos com banqueiros ingleses, que foram os que mais lucraram com esta guerra. A Guerra do Paraguai teve um impacto tão grande na história do Brasil, na política, que anos depois foi abolida a escravidão, consequência da Guerra do Paraguai, porque os próprios soldados que voltavam da guerra se negavam a capturar, os militares se negavam a capturar os escravos fugitivos. E com o tempo esses militares vão se politizando e são eles os responsáveis pelo golpe civil-militar de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República no Brasil. Durante anos, a Guerra do Paraguai foi revista e houve várias versões. As três principais versões dessa guerra, a primeira, mais antiga, a versão conservadora, é de que o Paraguai seria o grande agressor e que Dom Pedro II, Duque de Caxias, seriam os heróis dessa guerra. A segunda versão dessa guerra é mais revisionista, da década de 80, dizia que a Inglaterra tinha incentivado a guerra. E a versão mais nova diz que tanto um quanto o outro país teve culpa, porque foi uma guerra de disputas, de consolidação de territórios, de consolidação nacional. Eu agradeço demais a vocês que assistiram até agora. Eu tentei fazer um resumo sobre a Guerra do Paraguai. Valeu, pessoal!